Quando a gente pensa no problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, hoje o transporte é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa, né? Significa que se a gente quer garantir que, enfim, estaremos vivos aí nos próximos anos e que a gente chegue a no máximo 1,5 grau, que é o que os cientistas, enfim, têm aí postulado como o máximo de aquecimento que a gente pode ter para viver aí de forma razoável, a gente precisa pensar na contribuição do transporte e da mobilidade. E aí, essa contribuição ela passa por 3 estratégias principais. Evitar deslocamentos, quando os deslocamentos tiverem que acontecer, que eles aconteçam com modos mais sustentáveis, e qualquer deslocamento que tiver que acontecer de forma motorizada, que use uma tecnologia ou combustíveis mais verdes. Então essa é a tríade, né? A primeira estratégia é pensar como é que a gente pode evitar deslocamentos. Significa que, se a gente conseguir aproximar casa e trabalho, aproximar as pessoas das oportunidades para que elas não tenham que fazer grandes deslocamentos ao longo do dia, ou que esses deslocamentos sejam feitos a pé ou por bicicleta, elas estão deixando de emitir gases de efeito estufa e contribuir para o aquecimento global. Menos deslocamento significa menos energia gasta, né, em combustível, enfim. A segunda estratégia é a seguinte: ok, se eu preciso me deslocar, que eu consiga optar por modos mais sustentáveis. Significa que eu vou optar pelo transporte público, ou pela caminhada, ou pela bicicleta. A bicicleta e a caminhada não vão gerar nenhum impacto aí negativo em termos de mudanças climáticas. Então, ótimo, o saldo é super positivo. O transporte público, ele é muito mais eficiente, né? Ou seja, a ocupação de um ônibus, por exemplo, ou de um sistema de alta capacidade, que significa um metrô, ou, por exemplo, um VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, ou o BRT, que é o Bus Rapid Transit, são sistemas de alta capacidade que o espaço que ele ocupa, ele está muito melhor ocupado porque muito mais gente está indo nele. Então, se eu tiver que me deslocar, que eu opte por modos sustentáveis. Isso também está contribuindo aí para o tema das mudanças climáticas. E a terceira estratégia, que para qualquer modo de transporte que for motorizado, que a tecnologia veicular, os motores, por exemplo, sejam motores que emitam menos ou que usem combustíveis que também gerem menos emissões de gases de efeito estufa. Essas três estratégias elas têm que acontecer de forma conjunta, não basta optar por uma só sem fazer pela outra. Então, por exemplo, se a gente optar só pela terceira estratégia, que é da tecnologia, a gente vai falar, agora a gente substituiu todos os automóveis por carros elétricos. Mas a gente vai continuar tendo os congestionamentos, vão ser congestionamentos verdes, congestionamentos limpos. Será que a gente está resolvendo o problema da mobilidade? Né? Não. Se a gente continuar tendo carros... Então agora a gente tem carros elétricos que não vão emitir mais gases de efeito estufa, mas a velocidade continua altíssima, a gente vai continuar tendo mortes por meio de atropelamentos ou colisões no trânsito. Então a estratégia tem que ser junta, tem que ser evitar deslocamentos, mudar para deslocamentos mais sustentáveis e aprimorar a tecnologia e os combustíveis que têm sido usados. Dessa forma a gente consegue contribuir conjuntamente para o problema das mudanças climáticas e para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas nas cidades. Então, quer dizer, o interessante de pensar a mobilidade é que tem uma contribuição direta do ponto de vista ambiental, social e econômico, né? Então, realmente é um desafio aí que, se bem resolvido, contribui para muitas caixinhas diferentes.